As massas dos elementos químicos são calculadas através de uma média ponderada. Pois é a média ponderada das massas dos isótopos que compõem esse elemento químico. Nessa aula, a gente vai dar uma olhadinha numa questão que caiu na Estadual do Ceará de 2022. Eu sou o Igor, professor de Química, e se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva. E lembre-se sempre de deixar aquele like. Bora lá então? Nessa questão, ele diz que isótopos são átomos de um mesmo elemento químico que possuem a mesma quantidade de prótons, mas diferenciam-se pelo número de massa. Essa é a definição clássica que nós temos dos nossos isótopos. Vale a pena lembrar que os isótopos, uma vez que têm o mesmo número atômico, que é o número de prótons presente no núcleo, evidentemente que vai se diferenciar no número de massa por conta dos diferentes valores que nós temos dos seus números de nêutrons. Como exemplo, a gente pode citar aqui, que é muito clássico de aparecer, os isótopos do hidrogênio. Nós temos aqui o hidrogênio de número de massa 1, que é o nosso denominado prótio, o hidrogênio de número de massa 2, que é denominado deutério, e o hidrogênio, que tem número de massa 3, que é denominado trítio. Para que a gente calcule o número de nêutrons, basta que a gente pegue o número de massa, que é o número aqui de cima. Lembrando que em cima é sempre a representação do nosso número de massa. E embaixo nós temos o número atômico, que é o número de prótons. Então, sabendo que o número de massa é aí o somatório de prótons mais nêutrons, nós vamos ter com que os nêutrons é aí dado pelo cálculo da subtração, especificamente da massa pelo número atômico. Então, aqui no caso do prótio, nós vamos ter o equivalente a nenhum nêutron. Aqui no deutério nós temos um nêutron, enquanto no trítio são 2 nêutrons. Os diferentes valores que nós temos dos números de massa, no caso dos isótopos, é dado pelos diferentes valores dos números de nêutrons. Bom, mas vamos voltar no texto. Ele diz que o elemento químico neônio, que é um gás nobre, presente lá na família 8A, consiste em 3 isótopos. O neônio 20, já vou anotar aqui, ó. Nós temos o neônio, quando ele coloca assim, turma, traço 20, ele está indicando que esse 20 aqui é o seu número de massa. Não é? Nós temos então o neônio de número de massa 21 e o outro isótopo neônio tem número de massa 22. Então são 3 isótopos com números de massas consecutivos. Sabendo que ao menos abundante deles é o neônio 21, com apenas 0,4%. Então já vou notar aqui também, nós temos apenas a abundância, ou seja, o quanto ele é encontrado na natureza, de apenas 0,4% na tabela periódica, e a massa atômica média no neônio é 20,2. É correto, então, dizer que nele há cerca de. Esse exercício é bastante clássico porque ele já forneceu qual que é a massa que você encontra lá na tabela periódica. O neônio tem uma massa que é 20,2 U. Né? Ou seja, isso daqui já foi calculado através da média ponderada. Então, a média que vai levar em consideração as porcentagens de cada um dos nossos isótopos. Mas, Igor, ele só deu a abundância de um deles. Então, vamos fazer o seguinte, a gente sabe que aqui vai ser X e do neônio de número de massa 22 vai ser Y. E uma coisa importante, viu, turma? As abundâncias sempre somadas têm de ser exatamente igual a 100%. Então, quando a gente somar aqui x mais 0,4 mais y, tem de ser igual a 100. Bom, como é que então eles chegaram a esse valor 20,2? A média ponderada é sempre dada, considerando aí o número de massa do isótopo vezes a sua abundância. Então, a gente vai pegar o número de massa 1, vou colocar aqui só para de maneira genérica a gente entender, e a porcentagem do isótopo 1. E nós vamos, então, somar com o número de massa do isótopo 2 vezes a sua abundância, número 2. E assim, quantos forem os isótopos dessa nossa, ou desse elemento químico. Tudo isso, então, dividido por 100, e a gente está considerando, evidentemente, aqui as nossas porcentagens. Sendo assim, esse 20,2, que é a média ponderada, foi calculada da seguinte forma. 20 é o número de massa do neônio aqui, vezes a abundância que a gente escolheu como sendo X, né? Mais 21, o número de massa do segundo isótopo, vezes 0,4, que é a sua abundância, mais 22 vezes Y, a abundância desse nosso terceiro isótopo. Tudo isso, então, dividido por 100, já nos dá o valor equivalente a 20,2. Bom, sendo assim, agora é trabalheira nos cálculos, porque a gente vai passar esse 100 que está aqui dividindo lá para cima, multiplicando. Eu já vou aproveitar e também calcular isso aqui, ó, 20,04, né? Então, nós vamos ficar 20x com mais
21 vezes 0,4 vai nos dar 8,4, mais 22y, tudo isso é igual a 100 vezes 20,2, então anda duas casas para o lado, para a direita especificamente, então nós vamos ter aí 20, ou 2020, tudo bem? Perceba que agora nós temos aqui um sistema, né? Se a gente isolar aqui o x e o y, ó, 22y, isso daqui vai ser igual. Então, vou jogar o 8,4 lá para o outro lado, subtraindo, vai dar 2020 menos 8,4, que é 2011,6. Então, nós temos um sistema com duas incógnitas, né? Ele é uma equação com duas incógnitas. Ele é um sistema possível, porém indeterminado. A gente vai precisar de uma outra equação, x mais y. Aqui que está o cuidado dessa questão, né? Como ele tem um total de 3 isótopos e um deles a gente já sabe que é 0,4, então nós temos que x mais 0,4 mais o y é 100%. Então significa dizer que x mais o y é equivalente a 100 menos o 0,4. Então isso que é importante para essa questão. Nesse caso, então, x mais y vai ser equivalente a 99,6. Esse é o valor, tá? Então, muito cuidado. Como ele já tinha dado 3 isótopos e a abundância de um deles, x mais 0,4 mais y, 100. Então, x mais y, que é o que eu preciso, 100 menos 0,4, 99,6. Bom, chegamos aqui então ao nosso sisteminha, basta resolvê-lo então. Agora é trabalho de cálculo de novo, né? Então, jogar para cá, ó, nós vamos ter aqui, eu vou isolar x para ficar mais fácil, então x vai ser equivalente a 99,6 menos o y. Substituindo lá em cima, então nós vamos ficar com 20 aqui, vezes 99,6 menos y, que é então mais somado aqui, né, aos 22y, igual a 2011,6. Tudo bem? Bom, fazendo rapidamente essas contas de cabeça, deu 1992, então estou aplicando a distributiva aqui, né? Menos 20y mais 22y igual a 2011,6. Tudo bem? Então, menos 20y com mais 22y vai nos sobrar aqui 2y. Agora eu vou jogar 1992 lá para o outro lado, subtraindo, e nós vamos chegar a um valor equivalente aqui a 19, se eu não errei nas contas, né? 19,6. Tá? Então, dividindo ambos os lados por 2, nós vamos ter o equivalente aqui, né? A 19,6 dividido por 2, que é igual a 9,8%. Tudo bem? Então, a gente já chegou na porcentagem que nós precisávamos em relação ao isótopo, né? Lembrando que aqui é o neônio de número de massa 22. Então, basta agora a gente procurar nas alternativas, né? Então, deixa eu ver, ó, o único que tem neônio aqui é o isótopo do neônio 22, com o equivalente ali a 9,8, tá aqui, ó. Então, 9,8 o isótopo do neônio 22. E o restante, 89,8, é para o nosso neônio de número de massa 20. Belezinha? Bem tranquila a questão, dava um trabalhinho aí em relação aos cálculos, mas dava para a gente resolver. Essa foi a questão, então, da Estadual do Ceará de 2022, que fala sobre a média ponderada em relação à massa de um elemento químico. A massa do elemento químico é sempre calculada, então, pela média, calculada aí, observando as abundâncias de cada um desses isótopos. Se você gostou dessa resolução, não esquece de deixar aquele like. E comenta aí se você vai prestar a Estadual do Ceará, que eu faço mais aí correções de outras questões. Até mais. Tchau.